Fala contador, fala contadora, fala você empreendedor também, você empreendedora, você que está aqui no canal Seu Contador. Quem fala com vocês aqui é o André Carvalho, contador, professor. E hoje nós vamos trazer aqui, pessoal, um tema de suma importância, tá? Um tema que vai impactar diretamente aí no pagamento de tributos, né? No seu pagamento de tributos, você como empresário, você que quer reduzir drasticamente o seu pagamento de tributos, de impostos, com os rendimentos que você ganha da empresa, é imprescindível que você faça isso, tá? Mas antes de mais nada, pessoal, já peço que vocês sigam aqui o nosso Instagram, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. É muito importante que você se inscreva, é rapidinho, tá? É um minutinho, acho 30 segundos. É só clicar aqui no botãozinho que tem aqui embaixo, inscrever-se, que você já está inscrito no nosso canal. E o que é bom, você ativar o sininho também, porque todo vídeo que a gente postar aqui, automaticamente você já vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo aqui no canal, sempre você ficando atualizado. E lá no TikTok também, a gente está lá postando aquelas pílulas de conhecimento que a gente chama, né, que são aqueles vídeos mais curtos, de 30, 60 segundos, falando sobre um tema bem específico e falando sobre algo também muito diretamente com vocês, tá? Então, já vai lá, segue as nossas redes, a gente está aqui para trocar ideia, para fazer esse debate legal com vocês e é importante que vocês tenham esse contato, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a distribuição de lucro para micro e pequenas empresas, para empresas de pequeno porte do Simples Nacional. Por que é tão importante o fechamento de balanço para essas empresas especificamente, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta. Depois da vinheta a gente vem aqui para debater sobre esse vídeo. Fala pessoal, voltamos aqui então, estamos aqui, vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, tá? Para que a gente consiga aqui falar sobre esse tema que é de suma importância, né? Como eu disse para vocês, a gente precisa tratar desses assuntos que isso vai impactar aí para você que é empresário, né? E para você também que é contador e precisa, você que está iniciando principalmente, né? Você é contador, está montando o seu escritório, está iniciando, você precisa saber disso aqui, porque isso entra naquela questão de você fazer uma análise tributária para o teu cliente, né? Como que o teu cliente pode diminuir a questão dos pagamentos de impostos? Então isso tudo vai ser tratado aqui nesse vídeo, que vai ser também muito direto ao ponto. São todos os vídeos aqui do canal, você pode perceber que eu não gravo vídeo aqui trazendo blá blá blá, trazendo historinha, não. Eu vou direto ao ponto. São temas que você pode aplicar já aí no seu escritório de contabilidade. São temas que você, empresário, já vai poder aplicar na sua empresa, no seu negócio, conversando com o teu contador. Chama o teu contador para conversar, pergunta as coisas dele. Se você está com dúvida, chama ele, entendeu? Porque é importante, pessoal. Não existe a contabilidade de uma empresa sem a junção de empresário e contador. Os dois têm que falar a mesma língua, os dois têm que estar junto, senão as coisas não acontecem, tá? Então qual é o tema que a gente vai trazer hoje? Importância do fechamento de balanço para microempresa e empresas de pequeno porte do Simples Nacional, beleza? Então quais são os pontos cruciais que nós vamos tratar aqui? O primeiro ponto, o que é o balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial, ele vai demonstrar ali os seus ativos, os seus passivos e o seu patrimônio líquido. Ativo são todos os bens e direitos da empresa e o passivo, todas as obrigações que a empresa tem. E o patrimônio líquido, basicamente, é a subtração entre o ativo e o passivo, tá? Então, patrimônio líquido é o que realmente você tem ali na tua empresa, né? Então, o balanço patrimonial, a gente pode chamar ele de vamos dizer assim, um dado importante para a empresa, né? Porque ele demonstra ali como que a empresa tá. É uma fotografia do atual momento da empresa. Essa é a palavra, é uma fotografia do atual momento da empresa. Como é que está a evolução dessa empresa, né? Como é que o meu patrimônio vem aumentando, ou onde que eu posso melhorar, o que está acontecendo que o meu lucro está diminuindo. Então, tudo isso você vai ver no balanço patrimonial, né? Então, o balanço patrimonial ele serve para cumprimento das exigências legais, né? Por ser uma exigência para grande parte das empresas brasileiras, o fechamento do balanço patrimonial garante que você evite, olha aqui, ó, já tem o primeiro ponto aqui,
tá? Evite complicações legais pela ausência da entrega. Então, é importante, tá? Para a grande maioria das empresas aí, para as empresas grandes, o balanço patrimonial é obrigatório, né? Para as empresas do Simples, muita gente fala que assim, não é obrigatório não, eu não preciso fazer o balanço patrimonial porque é uma empresa do Simples. Não precisa, mas em alguns pontos é necessário ter o balanço. Eu vou te explicar por quê, tá? Acesso às informações gerenciais, né? São pontos cruciais para fechamento de balanços também. Através dessa análise de dados apresentados pela contabilidade, é possível ter muitas informações que servem na base para a gestão empresarial. Então, o empresário ele fica munido de informações para que ele possa ter também a tomada de decisões, tá? Evolução da empresa. Será que a sua empresa está crescendo com o passar dos anos? Acompanhar essa evolução nos balanços patrimoniais permite que você avalie facilmente a evolução do teu negócio. Então, você tendo relatórios, né? Você tendo essa mentalidade de tudo que fizer registrar, tudo que fizer saber que aquilo ali precisa de um registro contábil, tudo que entra, tudo que sai, toda despesa, todo gasto, todo investimento, toda tomada de crédito, né? Quando você pega um empréstimo no banco, tudo isso, pessoal, é um fato contábil que precisa ser registrado no balanço patrimonial, tá? Então, esses são os pontos cruciais. Eu quis colocar para vocês aqui para que vocês entendam a importância do fechamento do balanço, né? Principalmente para você, contador que está iniciando agora, vai montar o teu escritório, já começa certinho, cara. Já começa exigindo do teu cliente o correto para ele mandar o extrato bancário, para tudo que ele fizer fazer pela conta pessoa jurídica, para deixar as coisas redondas desde o início. Porque se você viciar o teu cliente a fazer as coisas erradas, de forma errada, ele depois para mudar vai ser muito mais difícil, tá? Como funciona o processo de fechamento do balanço patrimonial, tá? O processo ele tem algumas etapas, que são a análise das movimentações, né? É tudo aquilo que acontece, todo fato que acontece dentro da empresa, essas movimentações são passadas para a contabilidade. Algumas hoje, de forma automática, a contabilidade consegue puxar, né? Um caso específico são as notas fiscais, tanto de entrada como de saída. Hoje existem softwares que eles puxam essas informações automaticamente e a gente leva para dentro do sistema contábil, tá? Conciliação dos saldos, né? É muito importante que seja feita essa conciliação, porque os saldos eles precisam estar batendo idêntico o que está no balanço patrimonial. Então, essa questão do extrato bancário que é solicitado do empresário, muitas vezes o empresário pensa assim, o contador quer saber quanto que eu estou ganhando, o que eu estou mexendo, o que eu estou fazendo, mas não é nada disso, tá? O que o contador quer é realmente fazer a conciliação para que os valores estejam idênticos entre o extrato, né? Entre os valores que tem na conta e os valores que estão demonstrados ali no balanço patrimonial, tá? Ajustes e reclassificações patrimoniais, então são feitos também dentro do balanço, né? Às vezes um ativo mobilizado que era usado para o operacional, por exemplo, ele pode virar um ativo mobilizado para uso e consumo, ele não é utilizado mais na atividade fim da empresa. Então toda essa reclassificação patrimonial precisa ser analisada também dentro do balanço patrimonial, né? Então isso é feito, né, muitas das vezes com a participação também de outros profissionais para fazer uma reavaliação de um bem, né? Então nós da contabilidade vamos até aonde a nossa prerrogativa cabe também, tá? É bom deixar isso bem claro. A apresentação da demonstração, né? Uma das demonstrações que eu gosto muito, principalmente para as pequenas e médias empresas, é o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que é onde a gente consegue mensurar o quanto que aquela empresa realmente produziu de lucro líquido no final, né? Para que a gente tenha um parâmetro, porque muitas vezes, pessoal, existe um fluxo muito grande de dinheiro na empresa, mas não existe lucro, né? Muitas empresas, eu conheço várias, tá? Que têm um ótimo faturamento, tem um ótimo business, um ótimo negócio, mas só que o empresário não consegue ver lucro na empresa. Então, o que precisa ser alterado? Precisa ser mudado alguma coisa ali para ser ajustado para que seja feito essa correção, tá? Então, o ponto que eu acho mais importante no fechamento aí, para ter o fechamento do balanço patrimonial. André, se você me perguntar assim, André, por que é importante uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, vamos colocar aqui uma empresa, vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho. Uma empresa que
tem um contrato que ele fornece lá uma consultoria em segurança patrimonial. Esse meu cliente, ele tem um faturamento lá em média de 15 mil reais por mês. O custo desse cara é irrisório pelo faturamento que ele tem. Pô, 15 mil, mas caramba, ele paga o imposto, ele retira o prolabore dele, ele paga o INSS, paga os honorários contábeis, né? E tem um outro custo de locomoção, né? Às vezes, porque como nesse contrato ele anda no carro da própria empresa que contratou ele. Então, assim, ele tem um custo irrisório. Então, para esse cara, é importantíssimo ele ter o fechamento do balanço. Por quê? Porque com o fechamento do balanço, eu vou conseguir mensurar o lucro real dele, né? O lucro que ele teve realmente no final do exercício, ou então a cada trimestre, ou então a cada bimestre, ou mensal, depende aí do que tu quiser fornecer para o teu cliente. Então, o ponto que eu acho mais importante no balanço patrimonial para microempresa, empresa de pequeno porte do Simples Nacional é a distribuição de lucro para os sócios, pessoal. Porque geralmente, numa empresa pequena do Simples Nacional, o sócio, ele geralmente no final ali, se ele é uma empresa que tem um custo muito enxuto, ele vai ter um lucro muito alto. E ele podendo fazer essa distribuição de lucro pelo balanço patrimonial, ele vai ter uma vantagem absurda, porque ele vai conseguir distribuir isso sem pagar imposto de renda. Vai ficar isento de imposto de renda. Então, isso é muito importante, tá? E aí, onde é que a gente vai ver isso? Na legislação, tá? Vamos lá, ó. Estão isentos, tá aqui, ó, estão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste beneficiários, né? Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. A isenção do imposto de renda na fonte não alcançam os valores pagos a títulos de prolabore. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? Se o teu cliente tira um prolabore que está acima do valor da isenção, não, ali não tem jeito, ele vai ter que pagar o imposto de renda, tá? Ele vai ter que mensalmente pagar o imposto de renda porque o prolabore é um rendimento tributável. Se você tira um prolabore mensal acima do valor teto do imposto de renda pessoa física, você vai lá e recolhe o DARF e paga o imposto de renda todo mês. E quando for fazer sua declaração de imposto de renda, você vai lançar bonitinho lá na declaração de imposto de renda, colocando tudo que foi pago, né? Tudo que você recebeu, tudo que foi descontado de INSS e o que foi retido na fonte de imposto de renda. Fechou? E não entram também os aluguéis ou serviços prestados, tá? Para título de distribuição de lucro. E essa legislação aqui, ela está na resolução CGSN número 004 de 30 de maio de 2007. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. Distribuição de lucro para as empresas do Simples Nacional, tá? Mas aqui vem um porém, ó. É o que eu quero deixar claro para vocês, ó. A isenção do imposto de renda na fonte, ela fica limitada ao valor resultante. Olha aqui, ó. Ela fica limitada, tá? Essa palavra aqui que vocês têm que gravar, ó. Ela fica limitada. Então, limitada quer dizer que eu vou ter uma distribuição já pré-determinada pela essa lei específica, tá? Pelo valor resultante da aplicação dos percentuais que trata o artigo 15 da Lei 9.249 de dezembro de 95 sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação na fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, tá? Subtraído o valor devido na forma do Simples Nacional no período relativo ao IRPJ. Então, existe um cálculo também, porque assim, eu não posso também sair distribuindo lucro, pessoal, sendo que a minha empresa está devendo, né? Está devendo imposto, está devendo um monte de coisa. Eu não posso distribuir lucro se eu estou devendo. É uma prerrogativa básica. Primeiro, paga-se, né? Os órgãos, paga-se os impostos, paga-se os funcionários, paga-se os débitos trabalhistas para depois pagar o lucro dos sócios, tá? A utilização do percentual, agora isso aqui é o ponto-chave, ó. Tá? Isso aqui é o ponto-chave. A utilização do percentual não se aplica na hipótese de ME ou EPP
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Por exemplo, os percentuais indicados aqui, tá? Os percentuais indicados aqui no artigo... Deixa eu só apagar aqui, tá? Deixa eu pegar a borracha para apagar aqui. Ó, os percentuais... Deixa eu pegar aqui, é isso. Ó, os percentuais identificados no artigo 15 da lei 9.249 de 95, que é essa mesma lei aqui que a gente falou. Então, esse fator aqui é importante, ó. Então, o que quer dizer? Aqui é o primeiro ponto que torna o fechamento do balanço patrimonial um requisito essencial para que o teu cliente, o empresário, possa ter uma distribuição de lucro maior e mesmo assim continuar isento de imposto de renda. Porque se ele não tiver escrituração contábil, como fala aqui, ó, se ele não evidenciar escrituração contábil, ele vai ter que ficar limitado ao que diz o artigo 15 da lei. O que diz o artigo 15 da lei? Que eu vou ter que distribuir o lucro em cima de um percentual pré-determinado. Quais são esses percentuais? Vamos dar uma olhada aqui? Tá aqui, ó. Então, vamos supor que você não fecha o balanço patrimonial, tá? Você o teu contador, ou então você, contador, não fecha o balanço patrimonial do teu cliente, não faz os registros mensais, né, para o fechamento. O que você vai poder distribuir de lucro para o sócio vão ser esses percentuais aqui, ó. Se a empresa vende mercadoria, ela pode distribuir até 8% do faturamento da empresa, tá? Da receita bruta da empresa. Se ela trabalha com revenda de combustível, até 1,6%. Se ela trabalha com serviço de transporte de passageiro, até 16%. Serviço de transporte de carga, até 8%. Prestação de serviços em geral, 32%. E administração e locação de imóveis, 32%. Então você percebe que você limita muito, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que o cara tenha lá 50 mil de lucro. Ele só vai poder distribuir aqui, no caso, se ele for de serviço, 32% desses 50 mil. E se ele for de comércio, venda de produtos, aí que vai ser pior ainda, que ele vai distribuir só 8%. Né? Aqui é a fórmula para o cálculo da distribuição do lucro. Ó. Receita bruta mensal, vezes o percentual, que está aqui nessa tabela, menos o IRPJ. Essa é a fórmula, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Né? Então, se eu tiver aqui um lucro muito acima do que 32%, ou muito acima do que 8%, ou então muito acima que 1,6%, que provavelmente, né, o teu cliente vai ter, você necessita ter o fechamento do balanço patrimonial para que você consiga aí fazer a distribuição do lucro num valor maior. Porque provavelmente os clientes aí que têm um faturamento médio de 15, 20 mil, principalmente os prestadores de serviço, né, que geralmente pegam algum contrato, são representantes comerciais e tal, esse pessoal, eles têm um custo muito, muito enxuto. Então, logicamente que ele vai chegar no final do ano com um lucro lá muito grande, né? Pegando aí, fazendo uma DRE básica. Eu fiz uma DRE agora, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e eu percebi que, caramba, ele teve um faturamento lá de 89 mil reais e aí ele, pegando todos os custos dele, dava uma média de 20 mil no ano de custo. Então, pô, é irrisório, né? Muito pequeno. Se a gente for, se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, o cara pega aqui 89 mil menos 20 mil, ele tem aí uma sobra de 69 mil. Se ele não tivesse a escrituração contábil, ele só poderia distribuir aqui, ó, vezes 32%, ele só poderia distribuir uma média de 22 mil. Né? Então ele ia ficar lá com um monte de grana lá, tendo que empacada sem poder distribuir. Né? Então por isso que é a importância de você fazer aí o fechamento, tá? Vamos voltar aqui, porque nem tudo são flores, tá? A gente precisa também entender quais são os impedimentos para a distribuição de lucros e dividendos. André, o que me impede de eu estar distribuindo, né? Então a gente vai aqui para a legislação novamente, tá? Aqui, ó.
Conforme dispõe o decreto número 368 de 19 de dezembro de 68, artigo 1º, inciso 2º, a sociedade tiver débito salarial, não poderá distribuir lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus sócios titulares, acionistas ou membros de órgãos fiscais ou consultivos. Isso não é só débito salarial bruto, né? São os encargos também, tá? A Lei 4.357 de 64, artigo 32, também fala o seguinte, ó, existindo débito da pessoa jurídica não garantido para com a União, tá aqui, ó, ou autarquias, por falta de recolhimento de impostos, taxas, contribuições no prazo legal, aquela não poderá distribuir bonificações a seus acionistas e dar ou atribuir participação de lucros a sócios e cotistas, bem como diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais, consultivos. No caso de transgressão à norma, a previsão de multa à pessoa jurídica equivale a 50% do montante distribuído. Então, olha só, além de você não poder distribuir, e caso você distribua, né, indo contra a lei aqui 4.357, você ainda pode sofrer uma punição, uma multa de 50% pelo valor distribuído. O que isso quer dizer? Chegou lá no final do ano, o bonitão falou assim, ó, deu 100 mil de lucro, mas só que eu tenho 80 mil aqui para pagar de encargo, de imposto, tô devendo aqui uma grana, tô devendo uns 80 mil aqui ainda, né? E aí ele fala o seguinte, não, mas deu lucro aí, deixa isso aí para pagar depois, pode distribuir tudo de lucro, beleza. Ele distribuiu 100 mil de lucro, o que quer dizer? Que ele vai ser multado em 50% em cima de 100 mil, que vai dar 50 mil reais, né? Então ele vai ter uma multa para pagar ainda em cima disso aí. Então, pessoal, é muito importante que você tenha esse entendimento, converse com o teu cliente, né? Se você é contador, converse com o teu cliente. Se você é empresário, não sabia dessa informação, converse com o teu contador. Não tem contador ainda? Não tem contador ainda? Precisa ter um contador. Então já vai aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem os contatos lá do escritório. Entre em contato conosco, vamos trocar uma ideia. Eu vou te apresentar algumas coisas que você pode melhorar na sua empresa. Isso tudo vai fazer uma diferença enorme para você, tá? Então é isso, galera. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que foi um vídeo que trouxe uma explicação bem didática, uma explicação bem direta ao ponto, como eu sempre gosto, né? Os meus vídeos vocês podem perceber que são vídeos que são diretos, né? Eu não gosto de fazer muito corte, muita edição. Eu gosto de fazer um vídeo onde seja uma aula prática, sem enrolação, porque eu também não estou aqui para ficar enrolando vocês para ganhar tempo, tempo de tela aqui no YouTube. O que eu quero realmente é agregar, né? Se você achar que eu estou agregando para você, aí você vem aqui, se inscreve no canal, vai lá no meu Instagram também, dá um alô para mim lá no Instagram. Eu sempre estou postando algumas enquetes lá, postando algum conteúdo. Muitas vezes eu mostro como é que é meu dia a dia na contabilidade, né? Como é que eu faço para ir nos órgãos públicos resolver alguma coisa, jogo um insight bacana lá. Então a gente está lá para conversar, bater papo, e eu espero que você tenha entendido aqui esse vídeo, qual foi o intuito, né? Foi alertar você, contador, você que está começando, começa certo, começa fazendo as coisas certas, você que é empresário, né, e está gastando tudo aí, gastando tudo pela conta da PJ, não faça isso também, distribua como lucro, que você vai estar isento de imposto de renda e vai estar dentro da legalidade. Porque a nossa missão, além de tudo, é fazer o nosso cliente pagar o menos imposto possível, mas dentro da legalidade, dentro do que determina a lei, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês aqui do André Carvalho, seu contador, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.